Olá, pessoal do 8º ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos falar hoje sobre a América. Gente, a gente já viu alguns aspectos físicos, a gente já viu alguns aspectos aí sobre o continente americano, tá? Aspectos físicos e aspectos humanos. Aí a gente vai continuar hoje falando aí sobre a questão da regionalização da América, tá? Unidade 2 do caderno 2. Gente, ó, aqui, para iniciar, né, vocês vão ver que a gente vai ter a regionalização física, quando a gente divide aí a América naqueles 3 subcontinentes, como eu falei para vocês, a gente pode chamar de subcontinente ou continente realmente, América do Norte, Central e do Sul. Lembrando que a América Central antigamente era somente um istmo, ou seja, somente uma ligação entre a América do Norte e a do Sul, tá? E aqui a gente vai ter também, passando aí, ó, na página 400, a regionalização histórico-cultural, tá? Que é quando a gente divide a América somente em duas partes, a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Hoje a gente vai ver somente a regionalização física, mas deixa eu explicar logo para vocês essas diferenças aí, tá? Entre essas duas Américas. Então, ó, gente, na regionalização física da América, nós vamos ter a América aí, ó, dividida em América do Norte, tá? Em América Central e a América do Sul. Essas 3 Américas a gente sempre vai usar toda vez que a gente estiver falando de qualquer aspecto físico, né? Quando eu falo de clima, de vegetação, de hidrografia, de relevo da América, a gente também vai usar essa forma de regionalização física para a gente dividir aí em países, né? Para a gente dividir aí nos 3 subcontinentes, quando a gente vai falar aí de qualquer aspecto relacionado a localização mesmo, localização geográfica da América, tá certo? E essa outra regionalização, a histórico-cultural, que a gente vai ver na aula da semana que vem, a gente vai utilizar ela quando a gente for falar de aspectos realmente voltados para a economia, voltados para a população, então aspectos mais humanos. Quando a gente fala também da questão histórica da América, a questão da exploração, da colonização de exploração, da colonização de povoamento, de como a América ela foi povoada, né? Como ela foi descoberta aí pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos franceses, pelos ingleses, tá certo? Então a gente vai ter essa questão aí de América, da regionalização histórico-cultural, para falar mais de aspectos humanos, ok? Então, ó, na América do Sul, nós vamos ter aqui, como eu já falei para vocês, né? Na América do Sul a gente tem 13 países, tá? Incluindo aí no caso o Brasil sendo o maior deles. E desses 13 países aqui, ó, que formam a América do Sul, a gente vai ser banhado pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Atlântico, tá? E na América do Norte, nós vamos ter apenas 3 países, ok? O Canadá, os Estados Unidos e o México. Lembrando, ó, que os Estados Unidos ele vai contar com essa parte aqui do Alasca, que vai ser um estado dos Estados Unidos, apesar de estar separado aí, ó, pelo Canadá, né? No caso ele está distante. É um território equidistante, mas só que foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia, né? Eles compraram da Rússia. E como sempre, a gente vai ter aqui, ó, do lado do mapa da América, a Groenlândia, tá? Que não pertence à América, tá, gente? Eu sempre falo isso, mas para vocês não esquecerem, realmente, pertence à Dinamarca. E aqui nós vamos ter a América Central, né? Que a maior parte dos seus países são realmente considerados ilhas. E nós temos na América Central 20 países, ok? Então, ó, se na América, preste atenção para a gente fazer a outra divisão. Se na América Física, né? Nós temos aí a América do Norte, Central e do Sul. Na regionalização histórico-cultural, nós vamos ter somente a América anglo-saxônica. Vocês vão ouvir falar muito nesse nome ainda esse ano. E nós vamos ter a América Latina, tá?
Vamos observar a diferença, tá, gente? Na América do Norte, eu não falei pra vocês que a gente tem 3 países, que no caso são Estados Unidos, Canadá e México. Na América Central nós temos 20 e na América do Sul nós temos 13. Pra gente fazer aqui a América Anglo-Saxônica, só faz parte da América Anglo-Saxônica 2 países da América do Norte. Como na América do Norte a gente tem 3, aí no caso, ó, a gente só não vai contar com o México, certo? Canadá e Estados Unidos são os 2 países desenvolvidos, né, do nosso continente americano. Então, na América Anglo-Saxônica, só vai fazer parte os Estados Unidos e o Canadá. Só esses 2 que são os países desenvolvidos e também são os países aí que tiveram colonização de povoamento, tá? Todos os outros países tiveram aí colonização de exploração e eles são considerados subdesenvolvidos ou então em desenvolvimento, tá certo? A gente também tem, no caso aí, países emergentes, né? O Brasil é um país emergente, mas aí isso aí não vem ao caso agora. Então, países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, que faz parte da América Anglo-Saxônica, países subdesenvolvidos. O México, que é da América do Norte. Então, ó, México. Aí, todos os países da América Central, os 20 países da América Central e os 13 países da América do Sul. Então, quando você fala que você mora na América Latina, né, significa que você mora ou no México, ou na América Central, ou na América do Sul, tá? Se você mora na América Anglo-Saxônica, ou você mora nos Estados Unidos, ou você mora no Canadá, ok? Então, a diferença é só a questão aí do uso realmente, depende daquilo que você está falando. Você vai falar da parte histórica, da parte econômica, da parte populacional, a gente usa essas 2 Américas aqui. Se a gente vai falar realmente de aspectos físicos, ou então da divisão de países, entre outras coisas, a gente usa essas 3 Américas aqui, do Norte, Central e do Sul. Continentes, a gente só chama ou o continente americano, de forma geral, né, a América, ou então a América do Norte, Central e do Sul. A América Anglo-Saxônica e a América Latina, a gente não pode dizer que são realmente continentes, tá? É uma divisão somente cultural aí da América, ok? Então, ó, começando aí na unidade 2 do caderno 2 de vocês, na página 398. Gente, página 398, ele vai estar começando a falar aí a respeito da regionalização física, que é só o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Aí diz assim, o continente americano apresenta extensão territorial de 42.960.000 km². Em comparação com os demais, é o de maior extensão territorial no sentido norte-sul. Não significa, gente, que a América é o maior continente, não, tá? A América é o segundo maior. Só significa que a gente tem a maior extensão norte-sul. Porque, no caso, a Ásia é o continente mais extenso, mas aí ele tem uma grande extensão leste-oeste, tá? Então, nesse sentido, leste-oeste. E a América tem uma grande extensão norte-sul, certo? Então, a América é o segundo maior continente da Terra, juntando as 3 Américas, tá? América do Norte, Central e do Sul. Aí aqui a América localiza-se integralmente no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich. Suas terras se distribuem pelos hemisférios norte e sul, é banhado pelo Oceano Pacífico a oeste, pelo Oceano Atlântico a leste, em sua extremidade norte é banhado pelo Oceano Glacial Ártico. Na porção sul, que fica o Cabo Horn, estão os oceanos Pacífico e Atlântico. Então, ó, gente, preste atenção. A gente tem aqui o continente americano, né? Aí a gente tem aqui ele banhado pelo Oceano Glacial Ártico, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Aqui embaixo, ó, no Cabo Horn, é onde a gente tem o encontro aí realmente das águas do Pacífico e do Atlântico. Professora, mas não é um oceano só? Sim, gente, a gente tem uma massa oceânica só. Mas devido a posições mesmo, a questão de localização, a gente vai ter cores diferentes, né, entre o Oceano Pacífico e Atlântico. Se você olhar bem direitinho, procura na internet aí o encontro das águas do Pacífico e do Atlântico, você vai ver que eles têm cores realmente diferentes, tá? Então, eles se encontram aqui no
finalzinho da América, né, no Cabo Horn, tá? Aí aqui, ó, continuando, diz assim: por causa de sua diversidade natural, humana e econômica, a América pode ser regionalizada de duas formas: pela localização geográfica de suas terras e por sua diversidade humana e econômica. Como eu falei para vocês, aspectos físicos, usamos a regionalização física. Aspectos humanos e econômicos, usamos a regionalização histórico-cultural, ok? Aí aqui diz assim, na regionalização física: a diversidade natural do continente determina sua regionalização pela localização geográfica, apresentando 3 unidades: a América Central, a América do Norte e a América do Sul, conforme apresentado no mapa a seguir. Aí na página 399 diz assim: a América Central tem 2 porções: a América Central continental ou istmica, que liga a América do Norte à América do Sul, formada pela Guatemala, pelo Belize e pelo Panamá. No caso, gente, ó, a gente vai ter aqui a América Central, tá certo? E essa porção aqui que a gente chama de istmo, no caso a ligação mesmo entre a América do Norte e a América do Sul, tá? Por isso que a gente chama de istmo. E aqui a gente vai ter, no caso, a porção continental ou istmica, que é essa daqui, ó, que liga realmente os continentes. E tem essa parte aqui que a gente chama de insular, tá? Insular, gente, são, no caso, países que estão aqui dentro do Oceano Atlântico, no caso, são ilhas, tá? Então, quando a gente se refere a insular, a gente está realmente se referindo a ilhas, se referindo a países que estão soltos aí do restante do continente. Aí aqui, e a América Central insular ou caribenha, formada por ilhas no Mar do Caribe ou Antilhas, como Cuba, Bahamas e Jamaica. Então, por isso que geralmente, quando você encontra, às vezes, em algum livro, você encontra assim, América do Norte, América do Sul e América Central e Caribe. Porque, no caso, essa parte que eles chamam realmente de parte caribenha, é essa parte insular. Essa parte aqui onde a gente tem as ilhas, tá? Os países são países realmente, mas que são considerados ilhas porque estão soltos aí dos demais países do continente, tá certo? Então aqui a gente tem as Bahamas, Cuba, Jamaica, Haiti, Porto Rico. Então esses países aqui, ó, São Cristóvão e Neves, Dominica. Então eles são, ó, países que estão soltos, tá? Então são países insulares. Aí aqui o mapa a seguir apresenta a formação política da América Central. Aí aqui no final diz: a América do Norte tem uma área de 24 milhões de quilômetros quadrados, constituída de 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. E pela ilha da Groenlândia, que é um território da Dinamarca. Como eu falei para vocês, Groenlândia, ó, ele está fazendo parte desse território. Tanto é que a gente coloca no mesmo mapa da América, a gente sempre coloca a Groenlândia. Mas, em termos administrativos, Groenlândia não pertence à América. Groenlândia pertence à Dinamarca, que é um país da Europa, ok? Então, no caso, se algum desses países comprasse a Groenlândia, como os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, aí sim, né? Porque aí faria realmente parte. Mas aí a Groenlândia é um território ultramarino da Dinamarca. Aí aqui, a região limita-se ao sul com a América Central, ao norte com o Oceano Glacial Ártico, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. Gente, olha só, no caso, no desafio que vocês vão fazer hoje, vocês vão fazer um desafio do seguinte: vocês vão procurar, vão pesquisar aí a respeito desses territórios ultramarinos da América. Tá? Groenlândia não vale, tá, gente? Porque Groenlândia faz parte aí da Europa. Vocês vão procurar aí países que são da América, mas que é território ultramarino, que é território de outros países, ok? Então, me mandem a resposta lá no WhatsApp, que vale ponto extra, tá? Então, o desafio de hoje é só isso. Vocês vão procurar territórios ultramarinos que fazem parte da América, mas que são de outros países de fora da América. Aí aqui a gente vai ter, ó, página 400. Continuando aqui a regionalização
Física. Diz assim, a América do Sul é formada por 12 países. Gente, na verdade são 13, tá? Por que ele botou 12? Porque aí a gente tem um território ultramarino, que é esse território que eu quero no desafio de vocês, tá bom? Tá super fácil de responder. Manda aí pra mim. Então, são 13, na verdade, contando com esse território ultramarino, que é um país, na verdade, mas que toda a sua dependência econômica, toda a sua dependência realmente legislativa, pertence a esse outro país que fica na Europa, que eu não vou dizer agora qual é, tá? Aí aqui, ó, e 5 dependentes, Aruba, Curaçao e Bonaire, pertencentes aos Países Baixos, Ilhas Maldivas, Ilhas da Geórgia do Sul, Sanduíche do Sul, pertencentes ao Reino Unido e Guiana Francesa, território ultramarino da França. E tem uma área de 18.000 quilômetros quadrados. A região é banhada a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Aí aqui, entre as ilhas da região, podemos destacar Galápagos, Santo Félix, Santo Ambrósio, Falkland, Juan Fernandes, Martim Vaz, Trindade e Fernando de Noronha. A América do Sul é cortada pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Portanto, a região apresenta terras nas zonas intertropical e temperada do Sul. Gente, o que é a zona intertropical? É essa zona que fica aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nessa parte do meio, onde fica a linha do Equador, tá? E zona temperada sul, a parte que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ok? Então, ó, a aula de hoje, tá? É só sobre regionalização física. Na aula da semana que vem, a gente vai ver essa aqui, da regionalização histórico-cultural, falando aí dessas Américas, que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina, certo, gente? Então, na próxima aula a gente continua. A atividade de hoje, ó, eu vou colocar lá no grupo, mas aí deixa eu só falar para vocês rapidinho. Essa página aqui, 399, a atividade, que é esse jogo rápido, são 3 questões, ó, bem rapidinho vocês vão fazer. E no caso, vocês vão colocar as respostas, mandar a foto dessa atividade junto com o desafio, tá bom? O desafio vocês podem digitar direto no WhatsApp. Então, bons estudos, gente. Até a próxima aula.